E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Andarilho. Para quem acha que trabalhar com design, ser autônomo é tudo só uma maravilha, é só coisa boa, é só alegria, esse vídeo é para mostrar um pouco o outro lado aí dessa saga, né? Os perrengues que a gente passa aqui no dia a dia e que nos fazem aí aprender, né, evoluir um pouco, desenvolver um pouco daquela paciência, né? Esse vídeo é inspirado num que eu vi lá do canal Pipoca em Nanquim, que é um canal sensacional. Se você não conhece, mas você curte, principalmente quadrinhos, cinema, eles falam um pouco também. Dá uma olhada, os caras são feras, são um canal enorme aí já. E muito divertido os vídeos dos caras, eles são bem engraçados e tal. E eles fizeram um vídeo sobre os perrengues de ter uma editora, né? Uma editora de quadrinhos, como que o estresse e a correria que eles passam ali no dia a dia, porque ninguém imagina, né? A gente acha que é tudo as mil maravilhas, né? Mas na verdade não. Me inspirei aí com essa ideia e decidi fazer um sobre os perrengues de trabalhar com design, de ter um escritório aí, de ter um estúdio, ou trabalhar de forma autônoma, né? Viver dessa área. Então vamos lá, vou contar aqui alguns, né? A profissão do designer gráfico está muito atrelada às próprias gráficas, né? Inclusive nesse vídeo do Pipoca e Nanquim, boa parte dos perrengues que eles contam é com gráfica, né? Porque é quem vai dar forma para o seu produto, para o seu projeto ali que você está idealizando, né? No começo eu fazia um trabalho aí de entregar materiais impressos, né? Materiais gráficos, porque ali você consegue ganhar um dinheiro, né? Uma coisa é você criar cobrar um valor para fazer um layout de um folheto. E às vezes o cliente quer o folheto já impresso, ele não conhece gráfica, não sabe onde fazer, e aí você pode ganhar um valor em cima, né? Você vai lá, orça com a gráfica te passa um valor, você bota uma comissão em cima para passar para o seu cliente. Isso é normal, isso faz parte do mercado, você ganha dinheiro com isso porque está assumindo esse risco, né? Esse compromisso de entregar. Só que é justamente aí que mora o perigo, né? Porque você assume um risco grande nessa jogada. Você, por exemplo, a gráfica te cobra R$ 1.000 para imprimir. Você vai cobrar do seu cliente uns 1.200, 1.300, você ganhar essa diferença. Só que se o cliente não gostar por algum motivo de alguma coisa que a gráfica fizer, é você que assumiu o risco, entendeu? Você que vai ter que refazer, você vai sair do seu bolso se precisar refazer. Se for um problema, né, que você poderia ter evitado ali e tal. E aí chegou um momento da vida que eu já não fazia, que eu falava, não, eu entrego os arquivos e o cliente se vira, né, pra ir atrás. Não posso mais assumir isso. Porque já passei por esses perrengues de ter que tirar do meu bolso, né, de ter que fazer. Teve uma vez, por exemplo, que eu fui fazer uns envelopes, precisava fazer uns certificados, né? Eu fiz o layout dos certificados e dos envelopes que iriam ser entregues para alguns funcionários de uma empresa grande, aí tipo, tinham mais de 100, 200 envelopes desses. Eu fiz a cagada de ir num desses sites, tem umas gráficas aí online que eu não tive boa experiência e eu não recomendo essas gráficas que são muito baratas, porque elas atendem assim, uma demanda muito grande de gente, né? Eles conseguem um preço muito baixo por volume, né? E aí você não tem um atendimento, você não tem ninguém lá com quem você pode falar, é tudo feito pelo site. Você entra lá, envia os arquivos e acabou. E eu precisava disso de uma semana para outra. Eu estava, por exemplo, na quarta-feira, precisava para outra quarta. Na outra quarta era o evento, então eu precisava para terça. Entrei no site, lá tava assim, prazo 3 dias. Então eu falei, pô, quarta, quinta, sexta, no mais tardar segunda, isso aí tá na minha mão, né? Paguei lá, né, dinheiro da minha empresa, mandei fazer. Os caras não entregaram. Chegou segunda, não veio, chegou terça, no site estava lá ainda em produção, você liga lá, ninguém consegue dar um direcionamento. É diferente de uma gráfica que não tem esse diferencial aí do preço, mas tem um atendimento mais bacana, né? Mais personalizado.
Às vezes tem um cara que está lá para te atender a sua empresa exclusivamente, consegue te dar um direcionamento, uma posição, consegue acelerar em alguns casos. Meu, vou te entregar, certeza. Tem gráficas que são muito parceiras, né? A gente faz uma amizade, até um relacionamento muito bacana com algumas gráficas que são boas e que atendem bem no dia a dia. Mas nessa época eu fiz essa besteira de fazer com uma dessas online aí. O que aconteceu? Chegou terça, não tava no site em produção, no telefone ninguém sabia me dizer nada, o que está no site é o que vale. O que eu poderia fazer? Esperar, contar com a sorte, esperar o produto chegar. Mas eu não quis isso, né? Aí o risco é meu, como eu falei, eu assumi o risco no momento em que eu assumi que ia entregar o material impresso. Eu não quis contar com a sorte, eu falei, se não chegar, o meu cliente não vai ter lá o material no evento, a culpa vai ser minha. Aí o que eu fiz? Fui numa gráfica digital, muito mais cara, e paguei uma segunda vez, uma segunda impressão daquele material que eu quis economizar ali no começo. E peguei uma dessas gráficas mais baratas. Chegou lá, imprimi, na correria, fui buscar, botei um por um dentro do envelope, fui levar na empresa, levei e deu tudo certo, né? Consegui atender os caras. Mas depois foi uma briga para eu conseguir o reembolso daquela primeira gráfica que não me atendeu, né, no prazo que deveria. Então tem esse risco e muito dos perrengues que a gente passa é relacionado a isso, né? Quando se terceiriza alguma coisa e perde o controle. Teve uma vez também que, bem no começo da carreira, fiz uns folhetos para uma colega e da área de saúde aí, de esporte, educação física e tal. Ela me pediu uns orçamentos para entregar os impressos. Eu fui lá, orcei com algumas gráficas. Os caras passaram o preço. Ela falou, pô, tá um pouco caro, o que dá pra gente fazer? E ó, preciso urgente pra semana que vem, sem falta. Eu confirmei lá na gráfica se dava, se o prazo podia ser atendido. Falei, não, se você me aprovar hoje, a gente consegue. Só que ela tinha reclamado do preço. Eu falei, dá, o que dá pra fazer? Tinha algumas informações no verso que também eram coloridas. Então tinha um lado principal e o lado com mais informações. A gente pode tirar o verso e deixar só preto e branco. Te faz na frente colorido, o verso preto e branco. E aí você dá uma economizada e tal. Orcei com os caras lá, a gráfica me passou um valor e realmente abaixou um pouco o valor. Eu passei para cliente e falou, então fechou, vamos fazer isso. Quando eu mandei para a gráfica, ligaram, você mandou a arte errada. Eu falei, como assim mandei a arte errada? Tá colorido o verso preto e branco. Não, mas a gente só consegue fazer um verso de uma cor em amarelo e não em preto. O verso for preto é um outro valor, aí aumentar um pouco a mais. A mulher já tinha aprovado comigo, tava na correria de aprovar porque ela tinha pedido urgência. Fiz a besteira de dar um ok ali no telefone. Falei, não, então faz em amarelo. Eles converteram lá. Toda a arte que tava em preto e branco, né? Preto, só tinta preta, ficou em amarelo. Quando foi entregue isso, a mulher pirou. Falou, que coisa horrorosa, que é isso? Eu não aprovei isso, não foi o que eu queria. E eram 2.000 folhetos, eram umas 2 caixas assim enormes. Vem retirar isso aqui, não quero isso e tal. Fui lá pegar, não tinha carro na época, fui levando na rua as caixas super pesadas, devolvi pra gráfica, enfim. Perdi a cliente, né? Fiz um trabalho ali horrível, não entreguei do jeito certo, por conta aí de inexperiência, né? Falta de comunicação também, se tivesse falado com ela de repente, só pode ser amarelo. O preto, aquela ideia é um pouco mais caro, aí talvez teria resolvido, saído melhor. A lição, acho que a principal foi essa, sempre se comunicar, sempre pegar uma aprovação, nunca assumir, né, as coisas sem ter certeza. Aí passei mais alguns apertos desse, e aí quando eu decidi, eu falei, eu não entrego mais o impresso, eu entrego o arquivo e o cara que se vira pra falar lá com a gráfica, orça, negocia, eu não tenho mais nada a ver. Porque realmente porque é complicado, né? Assumir esse risco.
Teve um outro caso também, aí eu tava numa empresa, não era freelance, mas era um trabalho gráfico. A gente fez umas pastas institucionais super bonitas, com um espacinho ali para pôr folheto e tal. Tava um material bem bonito, bem legal. Só que eu aprovei ali, mandei rodar assim 5.000 pastas. Só que a gramatura não era a ideal, não era tão grossa, né? Quando as pastas chegaram, aprovei de cabeça, achei que tava ok, né? Em vez de pedir uma prova digital, que é o correto, acho que também na correria ali eu nem lembro o motivo de eu ter aprovado direto. As pastas não eram tão duras, né? Eram um pouquinho mais moles. E aí já foi a primeira coisa que o meu chefe falou, né? Na hora que chegou, tá meio mole, né? Tipo, a pasta ficou linda, tá super bonita, textura do papel, acabamento, mas foi a primeira coisa que ele percebeu, que a gramatura não era o ideal. E aí já tinha rodado 5.000, não tinha o que fazer. Ele falou, tenta ver com eles lá se eles refazem alguma parte. Só que eu tinha dado um ok, né? Então não era culpa da gráfica. E o perrengue, então, quando é com cliente, né? Cliente tem muita história, né? Tem cliente bacana, tem cliente que é estranho, tem cliente que num momento gosta de você, no outro não gosta. Eu fiz um vídeo uma vez aqui sobre o cliente abacaxi, né? O tipo de cliente que só dá problema. E tem muito perrengue aí que a gente passa atendendo o cliente. E tem um caso engraçado, assim, cliente que desapareceu. Já aconteceu umas 2, 3 vezes na minha vida. O cara fechou com você, tudo certo. Manda fazer, manda rodar, pagou uma parte e desapareceu, sumiu. Teve uma cliente que sumiu, assim. Eu fiquei tentando entrar em contato, pedindo aprovação para ela do material que eu tinha feito. E não conseguia o contato por telefone, ela não respondia e-mail e desapareceu, ficou por isso mesmo, até hoje. Ela pagou metade do serviço e nunca retornou se era aquilo mesmo, se não era. É muito, muito doido. E já teve casos que o cliente reapareceu depois de uns 2, 3 anos, assim, por incrível que pareça. Quando você está menos esperando, aí aparece, aí voltou, lembra do projeto lá, vamos terminar? Caramba, meu, o que aconteceu nesse meio tempo? A pessoa ficou 2 anos para dar um retorno de um projeto. Tem cliente que dá trabalho para pagar, que você tem que ficar no pé, você tem que ficar cobrando, e aí, conseguiu? Já fez o depósito? Já tá atrasado, hein? Me ajuda e tal. Tem cliente que paga em dia certinho, super rápido, enfim. Tem bastante história aí, bastante perrengue que a gente passa. Outro perrengue que passa às vezes é errinho bobo que passa no material. Você revisou 30 vezes, o cliente revisou, você pode rodar, você roda, vai ver lá, saiu um erro de digitação, um ponto fora do lugar. Putz, isso daí também é um negócio que tira a gente do sério, né? E pro cliente, muitas vezes, a culpa é sua, né? Não importa. Às vezes ele deu um ok, ele viu é sempre bom ter uma aprovação, né, formal, por e-mail, assim, você... vou mandar imprimir. Tá ok? Posso fazer? Pro cara dar aquela revisada. Senão, a culpa fica com você. E às vezes, mesmo com o ok, ele ainda reclama. Poxa, mas você que tem que ver e tal. Então, é bem complicado isso também. É um outro desafio de você assumir esse risco aí da impressão, né? Se tiver algum erro desse e tal, e não tiver muito claro, muito formal a aprovação do cliente, você vai ter que reimprimir, refazer, enfim, é um trabalho aí grande. Acho que é isso, hein? Tem bastante coisa que acontece aí no dia a dia. A gente tem que tomar aí bastante cuidado, né? E aprendendo sempre com os erros, né? E tentando se antecipar ao que pode dar errado. Se você for trabalhar com as gráficas, aí mesmo for assumir esse risco, você tem que ser muito bom, você tem que conhecer muito as gráficas, o que eles podem fazer, ter um monte de amostra ali à mão, né? Amostra de papel, amostra de cor, para você
não correr risco de entregar um negócio errado e acabar tendo prejuízo e pagar por um problema aí eventual que der. Fechou? Espero que você tenha gostado aí no nosso vídeo de alguns perrengues que a gente passa aí no mundo do design e principalmente envolvendo aí as impressões e as gráficas. Fechou? Até o próximo vídeo. Um abraço!